Paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje, 31 de outubro, fazem 507 anos da Reforma Protestante. Então, hoje nós estamos comemorando aí um evento histórico, né? O que seria a reforma? Reforma é tornar novamente a forma, né? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar o Senhor Jesus como fundamento da igreja, e ele deixa muito claro que os apóstolos eles deveriam de pregar e ensinar tudo aquilo que eles haviam aprendido, ouvido através do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, quando nós encontramos nas páginas da Bíblia Sagrada, Atos capítulo 2, a inauguração da igreja com a descida do Espírito Santo, nós vamos encontrar a igreja recebendo as diretrizes, as orientações e as doutrinas dos apóstolos. Ali no versículo 42, a igreja ela começa então a ter uma forma, né? A forma da noiva do Cordeiro, a igreja santa do Senhor. Se converte pouco tempo depois um homem chamado Saulo da cidade de Tarso. Ele se converte e ele vai então ser o grande apóstolo dos gentios, né? O apóstolo Paulo, desenvolvendo não só a doutrina, mas uma teologia para a igreja. Então a igreja ela tinha um fundamento, a igreja ela já tinha doutrina, e a igreja agora tem uma teologia muito forte, muito estruturada, e ela ganha então a sua forma. A igreja cresce, a igreja se desenvolve debaixo de muita perseguição, a igreja é perseguida de várias formas por muitos homens, muitos imperadores, e nós vamos encontrar a igreja até o terceiro século, uma igreja muito forte, muito estruturada, uma igreja espiritual, uma igreja que tem doutrina, que tem fundamento, que tem uma teologia sólida, né? Mas quando nós vamos a partir da conversão ali de Constantino, a suposta conversão, nós vamos encontrar a igreja ela perdendo a sua forma ou se deformando. Por exemplo, quero compartilhar com vocês alguns eventos históricos. Por exemplo, no quarto século, a gente já vai encontrar menção de oração aos mortos e também a veneração de anjos e de santos, né? Instituição de imagens, então, agora nas liturgias de culto. Nós vamos encontrar também no sexto século, por exemplo, Gregório falando sobre a doutrina do purgatório, e nós vamos encontrar também as orações começam a ser feitas a Maria como se ela fosse mediadora, né? Coisa que pertence apenas à pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, ali no sexto século já começa, no quinto século, a ser feito orações a Maria. Agora, no oitavo século, a gente vai encontrar a utilização de relíquias nos cultos, né? A cruz e várias outras relíquias nas liturgias do culto. Nós vamos encontrar no nono século, por exemplo, o uso da água benta. No décimo século, nós vamos encontrar a doutrina da canonização dos santos. Agora não era mais apenas Maria, né? Agora os outros santos que eram canonizados, considerados santos, eles também eram mediadores, né? As pessoas começaram a fazer oração também aos santos, né? São Pedro, São Paulo e tantos outros santos que a gente conhece até hoje, né? Enfim, nós vamos encontrar, por exemplo, no 11º século, o celibato, padre não se casa mais, e também a oração mecânica, né? O uso do rosário. Nós vamos encontrar no 12º século algo muito pesado, né? Que é a instituição da Inquisição, ou seja, só havia uma religião, só havia uma crença, e a pessoa que se declarava contrário às tradições, os dogmas da igreja, e pregasse isso, poderia ser julgado, condenado e até mesmo morto, né? Nós vamos encontrar também nesse mesmo período a doutrina da substanciação.
transubstanciação, melhor dizendo, né? Inocêncio III, ele vai declarar que os elementos ali da Santa Ceia, que são o corpo e o suco e o pão, são realmente transformados no corpo e no sangue de Jesus. Na verdade, é uma doutrina católica muito herética, né? Nós vamos encontrar também, por exemplo, no 13º século, a confissão auricular. Para ser perdoados os pecados, tinha agora que ser confessado por um sacerdote, ele iria então dar a sua punição, a sua penitência. E é nesse mesmo período que a Bíblia é proibida para os leigos, ou seja, aquele que quisesse ler a Bíblia, aquele que tinha acesso à palavra de Deus, ele precisaria ser um sacerdote, alguém ligado ao sacerdócio da igreja. Do contrário, ele era proibido de ter acesso à Bíblia Sagrada, né? E nós vamos encontrar também, agora no 15º século, por exemplo, a proibição do vinho, já não era mais usado suco de uva ou vinho na ceia, somente a hóstia, né? E você vai encontrar também a oficialização da doutrina do purgatório. Você vai encontrar também nesse período aí as orações a Maria e uma oração mecânica que é chamada Ave Maria. É nessa deformação que a igreja se encontra. E é nessa deformação que aparece um papa chamado Papa Leão X, e ele está incumbido agora, ele quer construir a capela de São Pedro, né? A Basílica de São Pedro. Um papa anterior ele já havia iniciado, mas o Papa Leão ele tem agora a incumbência de construir. Como é que ele vai construir? Ele vai construir vendendo indulgências. O que é indulgência? Indulgência era um papel oficial da igreja, assinado pelo Papa ou por um bispo, que aquele que comprasse esse papel, esse documento, ele poderia ter os seus pecados perdoados ou até mesmo libertar uma alma de um ente querido do purgatório, né? Então, a venda de indulgências é a principal fonte de arrecadação para construir a Basílica de São Pedro, que hoje nós conhecemos como o quê? O Vaticano, né? E é nesse contexto que um homem chamado Martinho Lutero, ele está estudando Bíblia. Ele está estudando, ele vai agora aprender os originais, o grego, o hebraico, né? Ele vai aprender o aramaico, vai aprender, enfim, vai estudar profundamente a Bíblia. Ele se depara com um texto que vai contra tudo aquilo que ele havia aprendido e vivido, que apesar de, nessa época, na Idade Média, se apregoar que deveria ter punições, ou seja, penitência para perdão dos pecados, Martinho Lutero se depara com o texto que diz assim: o justo, ele viverá pela fé, e ele será justificado diante de Deus pela fé somente. E a partir daí, Lutero, ele é confrontado com a palavra e transformado pela palavra. E é nessa hora que ele elabora suas 95 teses e ele pregoa, né, na porta do castelo de Wittenberg, onde havia muitos alunos ali, e ele propõe agora um debate para qualquer um que quisesse debater a respeito das suas 95 teses, que em resumo era um confronto, uma afronta contra a venda de indulgências, e daria agora início à reforma protestante, de que somos justificados diante de Deus pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos.